Seguindo Cristo na adversidade. É Marcos 16, a partir do versículo 9. Então, vou ler com meus irmãos aqui. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo dela foi anunciá-lo partindo ela foi anunciá-los aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Verso 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Pai, nosso Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e pedimos a bênção do Senhor pela Tua palavra. Usa de misericórdia conosco, somos tão indignos de falar, de compreender, somos incapazes e fracos. E queremos não só ouvir e compreender, mas queremos obedecer. Dá-nos essa graça, Senhor, de ouvir o Senhor. Abra para nós o que está no Teu coração para essa conjuntura, para esse momento, porque somos totalmente necessitados de Ti. Nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus se manifestou em outra forma. Esse tem sido o texto que eu tenho meditado, e a necessidade de seguir o Senhor na adversidade. Eu gostaria de pensar com os irmãos, considerar, refletir com os irmãos, de que nós precisamos ler os evangelhos do nosso Senhor não apenas como relatos históricos, mas como treinamento para seguir a Jesus. Eu tenho me dado conta que muitos de nós lemos a Bíblia como se fosse algo apenas que aconteceu há 2.000 anos atrás. E aí ouvimos uma mensagem, compartilhamos, lemos bons livros e só. Mas nós às vezes desconsideramos que Jesus estava treinando os seus discípulos. De maneira que não são apenas relatos históricos, mas ali nós temos lições espirituais, nós temos princípios espirituais do Senhor, princípios que permanecem ainda hoje. O ministério de Jesus, vemos que ele se desenvolveu sob muita adversidade, intensa opressão, intensa perseguição. E ele está treinando os seus discípulos a como que os discípulos também iam seguir a ele sob adversidade. Nós muitas das vezes ignoramos que o ministério que Jesus desenvolveu, os discípulos iam seguir adiante. Por que Jesus foi tão perseguido? Por que a cada dia ele sofreu tamanha adversidade? Jesus sofreu tanta oposição porque ele não seguia um sistema religioso. Jesus não se permitiu ser moldado por uma forma religiosa. O judaísmo se tornou um modelo religioso por muitos anos, por séculos na verdade. Porque Jesus não se encaixou naquele modelo, mas ele obedecia ao Pai todos os dias, em todos os momentos, na dependência do Espírito Santo.
ele foi perseguido. E pior, Jesus foi perseguido pelo seu povo. Ele veio para os que eram seus, os seus não o reconheceram. Porque ele não pregava somente ali, dentro do contexto do templo, mas nas praças, nas praias, nos montes, em todos os lugares, ele foi tido como um falso mestre, um falso profeta. Porque ele não ficou confinado àquela classe de homens que se achavam justos, mas ele foi aos publicanos, ele foi às meretrizes, ele tocou em leprosos, ele comeu com eles. Irmãos, Jesus desceu ao nível mais baixo para alcançar os mais miseráveis pecadores. Ele quebrou aquela tradição rabínica de que só os homens poderiam fazer parte do discipulado. Naquela escola rabínica, ele expulsa 7 demônios de Maria Madalena. E sabe o que ele faz? Essa mulher se torna uma discípula dele. Ele incluiu muitas mulheres no seu ministério, porque ele restaurou a dignidade feminina. Havia muito machismo e intolerância naquela época. Não significa que ele incluiu mulheres na sua liderança, mas ele incluiu no seu serviço. Irmãos, ele chamou pecadores. Enquanto o sistema religioso procura os homens, digamos, mais capazes, mais nobres, mais inteligentes, mais sábios, com o mínimo defeito possível, eles chamam Pedro, um homem desajeitado, bruto e violento. Mas ele chama um coletor de impostos, odiado por todos. Ele chama pessoas simples, da plebe, e ele simplesmente quebra muitos paradigmas. O estilo de igreja que Jesus veio viver tinha a ver com o relacionamento, com a comunhão do Pai com ele, no Espírito Santo. Era um estilo de vida na base de família. Não era um lugar, não era uma tradição, não era um culto, não era uma liderança hierárquica. Jesus realmente estabeleceu uma nova forma, um novo modelo. E essa forma se chamava comunhão da Trindade na Terra. Não era uma forma estrutural, não era uma coisa estática. Era um movimento do Espírito Santo, que quando nós perdemos os olhos do nosso Senhor, se torna um monumento. Nós gostamos das coisas muito reguladas, controladas, tudo certinho. Às vezes as coisas estão tão organizadas, que se o Espírito Santo for embora, nós às vezes não percebemos. Certa vez o Spurgeon, aquele príncipe dos pregadores, quando ele percebeu as coisas tão organizadas, os homens acostumados com formas, com dias, com um horário, com local, que eles não aceitavam viver sem uma reunião ordinária. Spurgeon orou: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Que oração estranha! Porque ia demolir aquela estrutura que se tornou um sistema. Ele queria pessoas cheias do Espírito Santo, se relacionando com Jesus vivo, e a comunhão sendo algo orgânico com realidade, e não apenas um costume. O título da nossa mensagem é Seguindo Cristo na Adversidade. Meus irmãos, o que é adversidade? A adversidade é contrariedade, é oposição, é infelicidade. É quando as coisas saem do ordinário, saem da rotina, saem do controle. Elas ficam suspensas. Então, Jesus treinava os seus discípulos a como seguir a Ele diante das muitas adversidades que viriam. Ele os treinava para que eles pudessem levar o seu ministério adiante. Vocês lembram que ele falou no final do capítulo 16 de João: eu estou falando estas coisas com vocês, para que em mim vocês tenham paz, porque as coisas vão sair do controle. Se você segue uma forma, um sistema, quando tudo sai do controle, você entra em pânico, em angústia, em depressão. Eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por tribulações, aflições, adversidades, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos.
Mas ele disse que o Espírito Santo estaria com eles. As coisas vão perder o controle, mas o Consolador ia habitar. Irmãos, é tudo que nós precisamos. Que pena que nós buscamos muito mais uma vida certa, ordinária, protegida, controlada, do que o ministério e a presença do Espírito Santo conosco. Podemos ter todas essas coisas, e ainda que doutrinariamente estarmos corretos, mas o coração frio e apostatado, e não nos damos conta. Jesus se manifestou de outra forma. Por que fez assim? Ele se manifestou de outra forma para que eles aprendessem a seguir a Jesus e não um sistema. Quando ele andou sobre as águas certa vez, Mateus 14, sabe o que eles pensavam que estava andando sobre as águas? Alguém lembra? Um fantasma. Uau! Jesus manda eles atravessar o mar e daqui a pouco ele vem andando no meio daquelas ondas gigantes e eles gritam achando que era um fantasma. Você imagina os apóstolos sendo treinados, mas eles criam em fantasma? Eles criam em espíritos que se manifestariam? Isso mostra que eles precisavam aprender a seguir Jesus em qualquer forma que Jesus se manifestasse. Eles não deveriam estar presos a nada. Quando ele ressuscitou, você vai encontrar no Evangelho de João capítulo 20, que Jesus se apresentou a Maria, sabe como? Como um jardinheiro. Ela não conheceu Jesus, porque ela achou que ele era um jardinheiro. Ela se acostumou com a forma de ver Jesus, até que ela estava ali conversando com ele. Oh, irmãos, 2 anjos se apresentaram. Ela não ficou extasiada, como hoje muitos falam de anjo, experiência subjetiva, movimento, digamos, neopentecostal. Ela viu 2 anjos, não ficou, digamos, extasiada. Ela queria realmente saber onde estava o Mestre. Que coração maravilhoso Maria tinha. Que busca. Ah, mas teve algo, irmãos. Jesus estava conversando com ela. Mas porque ela seguiu uma forma, ela não reconheceu que era Jesus. Aí Jesus chama ela pelo nome e ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Então Jesus diz para ele não detê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Ela só reconheceu que era Jesus quando ela ouviu a voz do seu Senhor. Mas ele estava ali, na adversidade, quando tudo saiu do controle, quando as coisas seguiram diferente, quando ele se manifestou de forma diferente. Isso foi uma adversidade, uma quebra de modelo, uma quebra de paradigma. Jesus se manifestou de outra forma, Maria não reconheceu. Pode ser que o Senhor está falando com você, pode ser que Ele esteja guiando a nós como seu rebanho nesse tempo, nessa adversidade. Quando o mundo está em caos, o mundo perdeu o controle, mesmo as nações mais poderosas do mundo perderam o controle. Os homens estão confusos, a ciência não tem resposta clara, o dinheiro não resolve, o controle, a internet, a tecnologia, nada, apenas um vírus. E tudo virou um caos de cabeça para baixo. Mudou todas as formas, forma de mercado, forma de política, forma de comunicação, modelo empresarial, modelo de ensino, culturas, tudo está mudando. Nós só podemos ter certeza de uma coisa nesse mundo caótico, que todos os dias as coisas estão mudando. E só há uma maneira de ter paz, só há uma maneira de ter tranquilidade: você não seguir formas, você seguir a pessoa viva do nosso Senhor. Até mesmo o estilo de vida de igreja, nossas reuniões, nossos serviços, nossa liturgia, por assim dizer, tudo está mudando. Se você se basear numa forma, se você se agarrar às coisas como elas eram, você vai ficar para trás. E você vai insistir no estilo de vida de igreja, no estilo de tradição, que o Espírito Santo não está acompanhando mais. Pode ser que isso se tornou um odre velho, que rompeu,
porque as pessoas estavam seguindo estruturas, modelos, e não a pessoa viva do Senhor. Já não se dependia tanto do Espírito Santo, mas se dependiam muito mais de costumes e usos. Jesus se manifestou de outra forma. Ele bagunçou a nossa vida no bom sentido. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos lutar contra a soberania do Senhor? Em 12.000 anos de história da igreja, tenham certeza disso, sempre ocorreram adversidades, perseguições, lutas, mortes de lideranças. O povo passou por guerras sangrentas, terríveis momentos, mudanças. E o Senhor profetizou que viriam tempos de angústia, de tribulação, de grande tribulação. E será que hoje a gente não pode suportar um pouquinho? Apenas o Senhor sacudiu um pouco as nações? Nós não devemos entrar em pânico se nós estamos seguindo o Deus vivo. Na verdade, quando as coisas saem do controle do homem, nada saiu do controle das mãos do nosso Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. O Senhor está no trono. Quando chegamos ali, no final do livro de Lucas, no capítulo 24, 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús. E um ser diferente, maravilhoso, extraordinário, porém o Deus eterno, entrou em nossa história. O adorado se torna adorador. O Deus glorioso, ele agora se mistura entre nós como um homem. E ele se apresenta àqueles 2 discípulos como um viajante. E ele pergunta aos discípulos o que eles estavam discutindo no meio do caminho. Eles repreendem Jesus: só tu é estranho aqui em Jerusalém? Você não sabe o que está acontecendo? Ele fala: o que está acontecendo? E eles contam tudo o que aconteceu. Eles esperavam que Jesus era o profeta que havia de vir, o Cristo, o Messias, mas ele morreu. E hoje é o 3º dia. Algumas mulheres falaram que viram ele, que ele ressuscitou. Irmãos, eles não criam. Ele se apresentou a Maria como um jardineiro, e agora se apresentou a esses 2 discípulos como um viajante. E ele andou no caminho de Emaús por um longo tempo. E eles falaram com Jesus, o Deus eterno, 100% Deus, 100% homem, porém glorificado, o Senhor que eles estavam esperando. Eles não reconheceram, porque Jesus se apresentou de outra forma. Até que quando ele chega próximo da casa deles, ele fez com quem ia passar direto. Jesus não violenta nosso coração, ele não arromba as portas, ele não atropela, ele é nobre, ele é cavaleiro, ele é delicado. Ele respeita, por incrível que pareça, as nossas limitações. Ele fez com quem ia passar direto, mas ele queria estar com eles. E eles falaram: fica conosco, já se faz tarde. Mas até então é só um viajante. Quando ele dá graça pelo pão, então seus olhos se abriram e eles viram que era o Senhor. Quando eles viram que era o Senhor, Jesus se ausenta. Sabe o que eles fizeram? Voltaram correndo de onde eles estavam. Eles voltavam para Jerusalém, correndo. E essa é a diferença. Quando você vê o Senhor, você não pega o caminho da forma. Você não pega o caminho da normalidade. Você não está indo para Emaús. Você está obedecendo o Senhor que mandou você ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Irmãos, eles voltaram para Jerusalém. Talvez você tenha que voltar. Talvez o seu chamado hoje é voltar. Voltar para onde? Voltar para o extraordinário. Porque o ordinário saiu de cena. Precisamos conhecer Cristo no ordinário, na normalidade, quando tudo está tranquilo, mas também conhecê-lo no extraordinário. Precisamos conhecê-lo no sussurrar, na brisa, mas também no terremoto e no caos. Precisamos conhecê-lo no tempo da bonança, mas também no tempo da escassez.
Precisamos conhecê-lo no período de saúde, mas também no meio da enfermidade. Precisamos conhecê-lo quando temos saúde mental e psicológica, mas também no tempo de angústia, de pânico, de medo e, por que não, de depressão. Porque nós somos seres humanos e as coisas perdem o controle. E às vezes ele quer entrar na nossa vida e bagunçar e tirar o controle, porque nós brincamos de ser Deus, nós achamos que sabemos educar os nossos filhos, ter uma vida financeira estável, uma empresa estável, um trabalho estável, uma igreja estável. Sabemos nada. Nós não sabemos nem como que os nossos cachorros vão nos obedecer. Basta um ratinho entrar na nossa casa que vira uma bagunça. Tem homem que tem mais medo de rato e barata do que mulheres. Então, nós não sabemos nada, irmãos. Ele sabe. Ora, Elias caiu em depressão e queria morrer. Jonas teve um grande caos com Deus e conflito e também depressão. Porque depois que o Senhor não destruiu Nínive, ele quis morrer. Quantas coisas absurdas aconteceram com os seus servos? Ah, se nós fôssemos mencionar a história. Mas falta tanto tempo. Nós não temos tanto tempo para entrar muito quando Deus sacode as coisas e nós perdemos o controle. Mas, na verdade, podemos perder o controle, mas nós sabemos que o nosso Senhor está no trono, nunca perdeu o controle. O Senhor é o meu pastor. Nossa versão em português diz assim: nada me faltará. Mas o hebraico diz assim: ele não me falta em nada. Quando todas as coisas faltarem, na verdade você não tem falta de nada, porque a sua e a minha maior necessidade é o Senhor. Sabe quando Davi está escrevendo isso? E sabe que cena ele está relatando quando ele fala o Senhor é o meu pastor? Quando ele estava sendo perseguido, quando Saul o perseguia, quando a adversidade o perseguia, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. Sabe que vale é esse? Entre as montanhas tinha um vale. No meio do vale tinham águas. Mas aonde tem água tem vegetação. E onde tem florestas e vegetação, ali estão os predadores. As ovelhas desciam para beber águas, mas os lobos, os leões, os ursos, as bestas feras estavam ali. Davi está dizendo, o Senhor me guia, às vezes aos pastos verdejantes, mas eu também estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer. Hoje pode ser que venhamos, de alguma forma, passar pelo vale da sombra da morte. Se você olha para a forma, se você olha para o costume, se você olha para o sistema de coisa que deveria estar em ordem, você vai entrar em pânico. Porque o cristão sempre vai passar por adversidade. Mas se você está seguindo o bom pastor, então você vai falar, eu não temerei. Depois que os dois discípulos voltam para Jerusalém, eles entram no cenáculo ou na casa onde os discípulos estavam, sabe como eles estavam? Trancadas as portas com medo dos judeus. Irmãos, Jesus ressuscitou, mandou eles esperarem, mas eles estavam com medo, porque eles deixaram de olhar o Senhor e olhar as circunstâncias. Os dois discípulos entram e falam, ele apareceu para nós lá no caminho de Emaús e contou tudo. Sabe o que aconteceu? Eles não creram. Novamente, está no final de Lucas 24. Aí sabe o que aconteceu? Jesus como que atravessa a parede e entra no meio deles, dos 11 discípulos. Quando eles veem aquele ser estranho, de uma outra forma, eles acharam que era um espírito. Você se lembra disso? Jesus falou, ei, não tenham medo, eu não sou um espírito. Olha aqui minha mão, está furada. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles deram comida para Jesus, Jesus comeu. Vocês estão vendo? Um espírito não come, não tem corpo. Eu não sou um espírito. Eles eram até meio espíritas. Irmãos, eles estavam com medo. Jesus se apresentou de forma diferente. Ele é o mesmo e único.
mas ele se revelou de diferentes formas para eles não seguirem uma forma só, mas seguirem a pessoa do Senhor. Você acha que a sua obra tem um método? Você acha que a sua obra tem uma forma? Muitas das vezes nós criamos uma forma. Muitas das vezes estamos fixados em dias e horas, em liderança, temos preferência de mestres de liderança. Ele vai bagunçar e ele está bagunçando tudo isso. Sua obra é uma só, mas ele vai permitir que as formas sejam variadas e não haja um método. Nós temos a doutrina central da fé, mas o método não. A nossa vida de igreja local não pode se tornar um localismo. O propósito de Deus é um só. Ele não muda, mas os meios para seguir a Ele vai mudar sempre. Porque a sua igreja vai passar por muita forma de adversidade, muitas maneiras de adversidade. Em Atos capítulo 2, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles mantinham aqueles princípios tão maravilhosos. Ali estavam eles, orando em todo o tempo, partindo do pão. Mas eles iam ao templo também ouvir a pregação dos apóstolos. Mas Jesus falou para eles lá em Mateus 24, na verdade Mateus 10, 23. Quando perseguirem vocês numa cidade. Você lembra o que Jesus mandou eles fazerem? Você lembra, né? Balança a cabeça para mim, dá um sinal para mim. Se perseguir vocês numa cidade, fujam para outra cidade. Por que Jesus está falando isso? Porque a nossa tendência é não fugir, é achar que as coisas vão entrar em normalidade, e às vezes não vai entrar. Continue perseverando na doutrina dos apóstolos. Continue tendo comunhão, isso é o viver da igreja. Continue partindo o pão, mas às vezes vocês vão ter que partir o pão pelas casas, e às vezes 2 ou 3, e às vezes só a sua família. Continue orando. Olha, mas vai haver adversidade. Vai haver inclusive perseguição. Então não tente guardar as formas, guarde os princípios. Guarde as doutrinas centrais da fé. Mas siga o Espírito Santo, porque ele vai causar um caos constantemente. No ano 70, Roma invadiu Jerusalém. Vocês sabem disso. Que bom que a história secular, por assim dizer, conta isso. O historiador Flávio Joséfo conta isso. Roma invadiu Jerusalém. O Senhor falou: quem estiver no monte, não volte para casa. E quem estiver na cidade, fuja. Mas aqueles que não ouviram o Senhor morreram. Mulheres foram violentadas. Homens morreram. Crianças martirizadas. Incendiaram a cidade. Só os discípulos que ouviram o conselho do Senhor fugiram. Muitos morreram. Muitos judeus foram massacrados. Aqueles que queriam continuar congregando lá no templo, seguindo uma forma, morreram. E o Senhor falou estas coisas, falando em João 16:1. Eu estou falando com vocês para vocês não se escandalizarem, porque as coisas vão sair do controle, não do controle de Deus. Eles vão expulsar vocês das sinagogas. Vai chegar o momento que todo aquele que odiar e matar vocês, eles vão acreditar que estão prestando um culto a Deus. Fujam para outra cidade. Fujam da rotina. Fujam do ordinário. Quando nós entrarmos num tempo extraordinário. Nós não temos que provocar o extraordinário. Mas quando ele chegar, não tente viver uma vida normal. Nós não podemos lutar contra as tempestades. Então, queridos irmãos, não queira ter um método, uma fórmula, porque não será assim. Nós só temos algo a segurar, que é a nossa comunhão viva com o nosso Senhor. Nós não devemos querer insistir em reunir quando estamos em adversidade. Pode ser que chegou um tempo de uma nova forma. Pode ser que nós venhamos a voltar a reunir. Hoje, muitos em vários lugares voltaram a reunir. Alguns lugares a pandemia está desacelerada.
Em outros lugares continuam crescendo. Nós não temos uma regra, mas uma coisa nós devemos ter: seguir a direção de Deus e não tentar o Senhor. Não devemos querer pular do pináculo do orgulho, da insistência, da desobediência e lançar lá de cima pela loucura da ingenuidade, achando que o Senhor vai nos guardar e os anjos vão ser enviados para sustentar nossa vaidade. Não, irmãos, se o Senhor não nos guiou, nós não devemos tentar o Senhor. Nós devemos ter paciência e devemos acreditar que Ele está no controle. Ele mandou fugir. Sabe para onde nós temos que fugir muitas das vezes? Para a nossa casa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Ele vai te ouvir. Restaura o altar da reunião caseira. Restaura o culto doméstico. É muito mais fácil congregar com os irmãos do que ter uma vida de comunhão com a família. É muito mais fácil ser um pregador num púlpito do que compartilhar com os nossos filhos e com a nossa esposa. É muito mais fácil ter comunhão e amar os irmãos do que amar a esposa e os filhos. Bob Murphy, autor do livro A Patrola de Deus, porque um dia ele pediu para Deus falar com ele, intervir na sua vida, e ele teve uma visão. Ele viu uma patrola. Ele repreendeu achando que era Satanás. Sabe o que era aquela patrola? A desordem que Deus ia trazer na vida dele, no casamento dele, na igreja onde ele estava congregando. Irmãos, ele não parava. Ele tinha um ministério extraordinário. Um dia, um trem atropelou ele, dentro do carro dele. Quando ele acordou, ele estava todo enfaixado, com as pernas suspensas, e ele ouviu uma voz: Bob. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas precisou um trem atropelar ele, para ele deixar a normalidade de seguir formas e seguir o Senhor, quando o Senhor queria mudar as circunstâncias. Esse é um livro chamado A Patrola de Deus, que é melhor você não ler se você quiser viver uma vida só na normalidade e seguindo uma forma. É um livro meio espantoso. Queridos, então nós precisamos aprender a seguir o Senhor em tempos de adversidade. O que é adversidade? Contratempo, obstáculo, dificuldade, desgraça. O dicionário de língua portuguesa dá esses significados para essa palavra. Em outras palavras, irmãos, é um tempo imprevisto, descontrolável, uma contrariedade. Nós temos impedimento em nosso caminho porque nós estamos querendo seguir uma direção, quem sabe, aonde tudo esteja de acordo com aquilo que nós temos na cabeça e não com o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Hoje, nós estamos vivendo em tempo de adversidade. Será que você está ouvindo isso? Você está percebendo isso? Que o Senhor bagunçou tudo? Porque se você acredita que é o diabo que está fazendo as coisas, e pode ser que ele sim esteja trabalhando, ele sempre está trabalhando. Mas eu queria lembrar algo a você sobre a confissão de Lutero. Lutero, aquele pai da Reforma, ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Que o Senhor tem as rédeas nas suas mãos. E o diabo não faz absolutamente nada que Deus não permita. Deus vai usar toda e qualquer circunstância e vai permitir qualquer coisa para que Ele seja glorificado. Então nós não devemos ter absolutamente medo de nada. A adversidade vem como um teste, assim como o ouro vem testar a prata, o fogo testa a prata e purifica o ouro. A adversidade serve para nos purificar e nos testar se nós estamos seguindo uma forma ou se estamos seguindo o Senhor. Porque se Ele mudar a forma de se manifestar, a forma dele controlar a igreja e guiar a igreja, a forma das coisas seguir adiante, nós vamos escandalizar? Nós vamos ficar em pânico? Ou nós vamos nos submeter à soberania do Senhor? Se nós estivermos seguindo o método, nós vamos ter grandes crises e angústia. E eu lamento informar aos meus irmãos
muitos cristãos estão em angústia e alguns estão mais em pânico e angústia do que as pessoas que não conhecem o Senhor. Porque as pessoas do mundo, muitas das vezes, não estão seguindo uma forma. Elas estão em busca da alegria, da felicidade. E quando não conseguem alegria e felicidade de um jeito, eles vão para outros. Mas o cristão, quando ele serve religiosamente um método, e aquele método como um tapete é puxado, ele entra em pânico. E isso é um problema. Tem muito cristão mais oprimido do que as pessoas que não conhecem a Deus. Lamentavelmente, como é que nós vamos pregar o evangelho da alegria, as boas novas de libertação? Como é que nós vamos pregar a paz se nós estivermos em pânico? Que coisa terrível, né? Se nós seguirmos o Senhor e o conhecermos, nós não teremos carência de nada. Pelo contrário, a adversidade, ela vai se servir como um instrumento que vai nos levar à maturidade cristã. Nós vamos conhecer o Senhor de forma nova. Seja ele um jardineiro, seja ele um viajante, seja ele alguém que atravessa a parede, seja ele alguém que ande sobre as águas, ou seja ele que mova as coisas de forma sobrenatural. Agostinho de Hipona, considerado o maior pensador, o maior líder, o maior apologista na época dos primeiros séculos, ele era filho de Mônica, creio com cerca de seus 30 anos, mais ou menos. Ele conheceu o Senhor de uma forma muito estranha. Ele ouviu uma voz mandando ele ler um texto, e era como uma criança que estivesse falando com ele. Alguns têm até medo de ler essa história, porque é uma coisa muito mística. Mas, na verdade, foi uma outra forma que o Senhor usou para falar àquele grande homem. C.S. Lewis, considerado o mais relutante dos ateus, tem a biografia dele chamada Surpreendido pela Alegria. A maneira que Deus usou, já que ele era um pensador e um grande crítico textual, um historiador, um literato, Deus usou a sensação de gozo e de alegria por meio do pensamento, da literatura e da escrita. Foi uma outra forma de Deus falar com aquele ateu relutante. Ora, se eu tenho um ser, não bem um ser, mas se eu estou encontrando uma coisa que me traz satisfação, e essa coisa está além do imaginário, e ela me sobrevém quando eu estou pensando o pensamento, a filosofia, a reflexão, inclusive a ficção, deve haver um ser por detrás de tudo isso. E ele se sentiu perseguido por um ser chamado alegria. Essa alegria era outra forma do nosso Senhor se manifestar. Como dizia Bach, aquele grande maestro da música clássica, ele tem um livro, ele tem uma música chamada Jesus, Alegria dos Homens. Olha que clássico! Você já ouviu essa música, Jesus, Alegria dos Homens? Então procure na internet que você vai degustar de algo extraordinário, de um homem que conheceu a Deus de uma forma nova. Oh, meus irmãos, só há vida e multiplicação quando nós seguimos a pessoa do Senhor e não formas. E se nós seguimos formas, nós teremos tristeza, angústia, quando Ele mudar as formas e nós queremos insistir nela. Nós precisamos aprender a seguir o Senhor de forma viva e espiritual, não de forma tradicional, religiosa e costumeira. Então a história vem nos mostrando, como eu já mencionei, que o período de maior crescimento e multiplicação da igreja foram tempos de adversidade e de perseguição. Muitas das vezes não temos o poder sobrenatural, os milagres, pessoas se convertendo, porque nós estamos trancados dentro das nossas formas e não dependemos de Deus, do ministério do Espírito Santo. Certa vez Pedro subiu no terraço de Simão o curtidor. Ele estava jejuando. Daqui a pouco, perto do almoço, ele olhou para o céu e viu uma coisa até meio horrorosa, meio sem sentido. Um lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de quadrúpede, répteis imundos, bestas feras. Ele olhou aquilo
Claro que parecia ser uma coisa de Satanás. O judeu não podia comer coisa imunda. E a voz do Senhor falou com ele. Você lembra que o Senhor falou com ele? Pedro, mata e come. E o que Pedro respondeu? Não, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. E isso se repetiu por 3 vezes. A visão era estranha, mas a voz era do Senhor. Pedro quis seguir uma forma e não a voz do Senhor. Deus falou, mata e come. O Senhor falou, não purifique. Perdão, não torne imundo aquilo que Deus purificou. Era uma nova forma. E Pedro não queria aceitar aquela forma, porque a cabeça dele era constituída por judaísmo. Deus deu as chaves do reino para Pedro. Os gentios não iam ser salvos, porque Pedro não queria pregar o evangelho para os gentios, porque ele aprendeu uma forma de judaísmo. Daqui a pouco chegaram uns homens chamando Pedro. O Espírito Santo fala para ele, Pedro, vai com esses homens sem perguntar coisa alguma, ou seja, fica quieto. Você não está entendendo essa nova forma. Não precisa entender. Você só precisa seguir a voz do Senhor. Sabe quando que Pedro entendeu o que o Senhor estava fazendo? Quando ele foi. Sabe quando você vai entender, quando Deus se manifestar de forma diferente? Não é quando você entender, porque muitas vezes nós não vamos entender. Mas é quando nós obedecemos. T. Austin Sparks tem um artigo, nós publicamos um livro pela Clássicos, chamado Não se escandalize com o Senhor. O Sparks diz, T. Austin Sparks, que os tratamentos de Deus são ilógicos e irracionais. Não tente raciocinar os tratamentos da irracionalidade que Deus apresenta a nós, porque eles são ilógicos e inexplicáveis muitas das vezes. E se você tentar compreender para depois obedecer, você nunca vai obedecer. Porque Deus não quer que você siga um método, Ele quer que você siga uma pessoa. E essa pessoa é dinâmica extraordinária. Ela não pode ser controlada. Ela não pode ser colocada dentro da nossa caixinha teológica, dentro dos nossos manuais, das nossas regras, dos nossos livros, do nosso costume. Não, Ele é extraordinário. Ele fala de multiforme sabedoria, multiforme graça, muitas formas de dons, de ministério, de operações. Aqueles querubins de muitas formas. Um com cara de boi, outro com cara de leão, outro com cara de águia, outro com cara de homem, e cheio de olhos por dentro e por fora. Olha que coisa extraordinária. Porque Ele não quer uma forma. Ele é surpreendente, Ele é maravilhoso, você não pode, nós não podemos controlá-lo, senão Ele deixa de ser Deus. Nós precisamos nos sujeitar à soberania de Deus. Mata e coma. Quando as coisas forem diferentes, mas forem coisas que o Senhor Deus. Não queira tornar imundo o que Deus purificou. Não fale no seu coração, eu não aceito, eu acho errado. Não critique os irmãos de liderança. Não julgue a eles. Mesmo que eles sejam mais conservadores, ou alguns são mais, digamos, ousados para fazer as coisas. Nós precisamos nos sujeitar a Deus e aceitar a liderança do Espírito Santo por meio dos nossos irmãos. Mata e come, o Senhor falou para Pedro. Vá sem perguntar alguma coisa, em outras palavras, Pedro, fica quieto. E tem hora que o Senhor tem que falar com você e comigo. Dá para você ficar quieto? E me respeitar na minha forma, digamos, entre aspas, louca de você entender as coisas ou de eu agir? Mas não somente a Pedro o Senhor se manifestou de uma forma estranha ou de uma outra forma. Foi assim com Paulo também no caminho de Damasco. Paulo seguiu uma forma desde a sua meninice. Essa forma se chamava o judaísmo. Ele creu que Jesus era um impostor, um falso profeta. Ele creu que a igreja era uma seita, que seguia um defunto. Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco e ele caiu em terra. E depois que Ananias vem visitá-lo, Ananias profetizou o ministério de Paulo. Sabe o que Ananias fala para ele? Capítulo 22 de Atos está isso, versículos 14 em diante. Ananias disse, olha, o Deus de nossos pais, aquele pai, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que você leu toda a história deles,
Ele mesmo te escolheu para que você conheça a sua voz. Conheça a sua vontade, veja o justo, ouça a sua voz, a voz que vai sair da sua própria boca. Já não vai ser mais Gamaliel que você foi treinado aos pés dele. Não. Você vai ter que ser sua testemunha diante de todos os homens. E ele fala assim: testemunha das coisas em que me tens visto e das coisas que eu vou te aparecer ainda. Você não vai ser testemunho de um sistema ou de uma forma, não. Você vai ser testemunho das coisas em que você me tem visto. Você pode ver as coisas, mas você tem que ver as coisas por meio de Jesus Cristo glorificado. Se você não estiver vendo Jesus hoje na adversidade, você é só um religioso. Então Paulo não foi uma testemunha da religião. Ele foi testemunha do Senhor glorioso. Ele se revelou de uma outra forma a Maria, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 11. Depois ele apresentou de forma ressuscitada a Tiago, irmão do Senhor. Ele apareceu até a 500 discípulos, disse Paulo em 1 Coríntios 15. No final e lá no livro do Apocalipse, no final do 1º século, ele se apresenta de uma outra forma a João, o apóstolo. Ele já havia se apresentado de uma outra forma em Mateus 17, a Pedro, Tiago e João, quando ele no Monte da Transfiguração se apresentou de forma glorificada. Eles não poderiam seguir e ter um ministério cheio do poder de Deus e conduzir a igreja no meio de muitas tribulações e adversidades, a menos que eles tivessem uma revelação de Cristo glorificado. E agora João, o velhinho, quando todos já morreram, seus companheiros, inclusive Paulo, e ele está vendo o anticristo vir, ou o espírito do anticristo. Só uma visão gloriosa do Senhor e não uma forma, porque as formas todas caíram. João está preso na ilha de Patmos. Muitos estavam sendo martirizados. Pedro foi martirizado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. No ano 63, Roma foi incendiada por Nero, o louco. 14 bairros. 10 pegaram fogo de maneira terrível, 4 ficaram, digamos, em mais normalidade. Ele colocou a culpa nos judeus, nos cristãos, porque ele se equivocou e ele quis encontrar um bode expiatório, irrompeu uma perseguição terrível. Milhares de cristãos foram mortos e perseguidos e entregues a bestas feras. Alguns desses cristãos se tornaram os postes incandescentes em chama. Amarravam os cristãos, colocavam peles de animais neles, ou banhavam, batizavam eles em óleo, colocavam eles no poste e tacavam fogo. No tempo das arenas, eles eram entregues aos leões e aos touros. Se eles tivessem seguido uma forma, eles teriam abandonado o Senhor. O livro de Pedro fala de um ardente fogo que viria sobre eles, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Era o grande incêndio de Roma, provavelmente. A carta aos Hebreus fala de uma grande perseguição. Essas cartas gerais de Pedro, 2 Pedro, Hebreus, Tiago, eram períodos terríveis. Na época de João, o Apocalipse já estava um pouquinho melhor, mas ele estava preso. Jesus se apresentou de uma outra forma, que é o capítulo 1 do Apocalipse. E ele caiu aos seus pés, como morto. O Senhor sempre se apresenta de uma outra forma. Você só conhece Ele na literatura? Você só ouviu falar dele? Você abandonou o seu primeiro amor, porque antes você era mais, digamos, vivo e avivado, hoje você está mais tradicional, que um vírus gerou um pânico terrível, e hoje você insiste em seguir as coisas de uma maneira, digamos, mais ordinária. Então nós precisamos realmente de um tempo de adversidade. Ah, irmãos, e virão tempos terríveis que nós não imaginamos. Que na verdade é apenas o antigozo ou a vinda do nosso Senhor, o tempo glorioso. Nós não devemos ter medo de nada. Nós estamos sendo treinados para a vinda do nosso Senhor. E quanto mais esse dia se aproxima,
mais as coisas vão sair de ordem. Mais temos que depender dos milagres do que do dinheiro. E eu queria deixar para a gente pensar, chegando lá para o fim da mensagem, como o Senhor treinou os seus discípulos a seguirem a Ele em tempos de adversidade. Em primeiro lugar, no tempo de adversidade, ou no treinamento do Senhor, em Lucas capítulo 24, versículos 27 e depois o 44 a 46. Jesus expôs as Escrituras. E Ele demonstrou por todas as Escrituras, a partir da lei, dos profetas e dos salmos, tudo o que dizia respeito a Ele que ia acontecer. Você se lembra disso, né? Que depois que Jesus fez isso, seus olhos se abriram e eles creram em Jesus, ok? Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer e crer nas Escrituras, não nos métodos ou nas formas. Em segundo lugar, Maria só conheceu Jesus quando ele se revelou de outra forma, quando ela ouviu a sua voz. Quando ele falou, Maria, ela falou, Rabone. Em primeiro lugar, as Escrituras. Em segundo lugar, a sua voz. Não siga os seus sentimentos. Desconfie das suas impressões. Não siga as circunstâncias. Siga as Escrituras. Siga a voz do Senhor. Porque nós nos enganamos todos os momentos. Esse é o homem almático. Nossa alma é como aquele tempo de verão. Tempo instável, sujeito a chuvas e trovoadas. A cada momento nós mudamos as coisas, né? Em terceiro lugar, Jesus falou no final de Mateus 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você lembra disso? Sabe o que isso significa? Eu estou no controle. Creiam na minha soberania. Nós precisamos voltar à teologia da reforma, os pensadores. Precisamos ser como os puritanos. Nós viemos de uma linha mais mística. Nós seguimos os pais da espiritualidade. Muitos dos irmãos que nós lemos são místicos. Nós precisamos voltar um pouco às doutrinas, um pouco não sempre, as doutrinas centrais da fé. Se você quiser ler um bom livro, eu recomendo para você O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, porque ele foi um grande teólogo que seguiu Francis Fenelon, Madame Guyon e os irmãos Lawrence e muitos outros místicos da época. E ele conseguiu reunir teologia com espiritualidade. E aí você tem um homem cheio do Espírito Santo, dependente de Deus, mas um homem com os pés e o coração cravado nas Escrituras. Então, em terceiro lugar, eu diria que Jesus treinou a eles a crerem na soberania. Por isso que com alegria eles passaram por todas as adversidades. Em quarto lugar, ide e pregai o Evangelho. Eu ainda estou no final de Mateus 28. Pare de olhar para você. Pare de querer viver uma vidinha segura. Deus não nos salvou para nos fazer o bem. Isso é humanismo. A igreja não é para você se sentir bem e confortável. Um clube faz isso. A religião faz isso. A igreja não. A igreja que prega o evangelho do reino. A igreja que está vivendo e buscando a glória de Deus. A igreja realmente gira em torno do Senhor, prega o evangelho para a sua glória. Todo cristão que vive para si, ele é meio melancólico, instável, fraco. Nós precisamos voltar à pregação do evangelho. Mesmo que você não tenha um ministério evangelístico, ore pelas pessoas, dê folhetos, cuide das pessoas. Não viva uma vida secreta. Tem gente que mora num prédio há 20 anos, ninguém sabe que ele é um cristão. Pregue o evangelho. E em quinto lugar, o final de Lucas 24. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em quinto lugar, revestimento do poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso, irmãos. O recebimento do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, como você queira chamar, eu acredito que é uma vez só.
Mas você lendo o livro de Atos com calma, você vai ver que eles foram revestidos do Espírito Santo várias vezes. A cada adversidade e a cada comissão para eles viverem um tempo de adversidade, um tempo de ministério novo, um ciclo novo, eles eram revestidos do Espírito. Tanto no Velho Testamento, que não era o Espírito de habitação, mas de revestimento, quanto no Novo. Eles tinham o Espírito Santo, mas precisavam ser revestidos do Espírito Santo, porque sem o dínamos, que é a palavra no grego para poder, uma dinamite, eles não poderiam fazer absolutamente nada. Nós só podemos viver de forma vitoriosa num tempo de adversidade se formos pessoas revestidas e cheias do Espírito Santo. Senão seremos incrédulos. E eu queria deixar algumas lições para terminar minha mensagem. Que você pensasse nisso com calma. Em primeiro lugar, o sinônimo de igreja não é reunião, é comunhão. Não entre em pânico se não tivermos aquela reunião que desde o ventre lá, sua mãe já ia e você ia junto. Como diz, eu sou cristão desde o ventre, desde o berço. Bagunçou, irmãos. Não é mais assim. Sinônimo de igreja, se você ler o livro de Atos, chama-se comunhão. Nem sempre eles conseguiram congregar, ainda que precisamos, quando é possível, congregar. Em segundo lugar, em tempo de adversidade, nós precisamos depender dos milagres do Senhor. Busque a Deus. Peça a Deus, que é o mesmo de Jesus, é o mesmo ontem e hoje o será eternamente, que opere os milagres sobrenaturais na sua vida, na sua casa, na sua família. Queira encontrar e conhecer Jesus em todas as circunstâncias. Em terceiro lugar, nós precisamos restaurar o altar individual e familiar. Em muitos lugares, irmãos, os irmãos que mais insistem em ter uma normalidade de reunião da igreja quando as coisas saíram do controle, são pessoas que são viciadas em reunião, mas eles não têm uma vida devocional com o Senhor, não. Eles não têm uma vida de intimidade. Nós precisamos orar mais para congregar em nossa casa com a nossa família do que congregar com a igreja. Se você é casado e for sincero, você vai reconhecer que é muito mais difícil você ter uma vida de igreja dentro da sua casa do que com os santos. Você vai reconhecer que é muito mais difícil reunir a família, ter oração e uma vida espiritual e educar os filhos do que você congregar. Muita gente esconde a sua religiosidade no culto. Ele é um santo na igreja, mas quase um demônio dentro de casa. Ele não tem uma vida de oração. E o Senhor hoje está chamando você e a mim. Antes de ser amigo dos de fora, seja amigo dos de dentro. Antes do púlpito, troque o púlpito pela mesa da comunhão. Não reúne em torno de televisão, computador e celular. Volte para o joelho. Restaure o altar da família. Restaure a oração. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O primeiro 2 ou 3 é você e sua esposa. Depois, junto com seus filhos. São esses 2 ou 3 aí, beleza? Então, esse é o terceiro lugar. Em quarto lugar, nós precisamos depender mais do ministério do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é Deus. Precisamos conhecê-lo como Deus que habita em nós. Ele fala, ele consola, ele conduz. Em quinto lugar, nós precisamos servir e amar uns aos outros, mas sob a direção do Espírito Santo. Tem muitas formas de amar os irmãos. E hoje nós precisamos amar os irmãos nesse tempo de adversidade, sem colocar fardo, sem colocar julgo, sem exigir. Entender que é um tempo de misericórdia, de paciência. Às vezes uma ligação faz tão bem. Nós temos muitas formas de servir. Nós temos que buscar a Deus. Senhor, como é que eu posso te honrar hoje? Em sexto lugar, e por favor, entenda o que eu vou falar. Nossos líderes são desafiados. Tem gente que não gosta dessa palavra líderes, tá? Mas a igreja não é uma democracia, não. No livro de Hebreus aparece a palavra líderes. Se você não gosta de líder, também aparece a palavra chefe. Talvez é um pouquinho pior, né? Ou a palavra guia.
Mas tem uma palavra mais moderada chamada pastores, 3 vezes. Orem pelos irmãos que Deus colocou em responsabilidade espiritual. A igreja não é a democracia para todo mundo dar opinião não, viu, irmãos? Faça isso não. Se você trabalha numa empresa, você sabe que não é assim. A igreja não é nenhuma empresa. Ela é o organismo, é a colônia de Deus na terra, é o lugar da soberania do Senhor. Como é que nós vamos ter a ousadia de querer apontar o dedo, de querer opinar e de não aceitar e contender e murmurar? Falta de temor. Então, em 6º lugar, os nossos líderes são desafiados a buscar mais do que nunca a direção do Espírito Santo para o rebanho. Mas nós precisamos amar esses homens, orar por eles. Eles sofrem crises também. Não é fácil, irmãos. Todo aquele que não tem vocação para o presbitério quer ser presbítero, a maioria. E aqueles que são chamados para o presbitério falam, acho que não é para mim esse negócio não. Que é uma responsabilidade que não é fácil. Ore por eles, amem eles. Em 7º lugar, nós precisamos nos sujeitar e obedecer aos nossos pastores. Eu vou ressaltar esse versículo que esses dias tem fortemente falado ao meu coração. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores. Sede submissos para com eles, porque eles velam por vossas almas, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita em nada para vocês. Sabe quando você tem um filho desobediente? Ai, meu Deus do céu, que peso, não? Mas quando você tem aquele filho amigo, companheiro, servindo, cooperando, dividindo responsabilidade, às vezes nem está entendendo por que não pode, o filho. Mas que alegria quando é aquele filho que não está entendendo, mas ele é companheiro, ele respeita, ele espera. A igreja deveria ser assim. Amarmos o Senhor como filhos de Deus. Confiar na soberania do Senhor. E a gente se sujeitar e amar a Deus, nos sujeitando àqueles que Deus colocou diante de nós para conduzir o rebanho. Como rebanho. Eu quero terminar falando o seguinte. Hoje, muitos estão caindo na sedução da internet. Seguem e escutam mestres na internet. Uau! Você tem centenas. Mas eles não se sujeitam e não escutam aqueles que o Senhor colocou no meio do rebanho onde ele congrega. Ele está se tornando uma ovelha cibernética e não real, está quase desintegrando, está virando um Matrix. A estatística atual, creio que do Instituto Barna dos Estados Unidos, acusa que cerca de 40% do povo de Deus hoje, eles estão ouvindo outros tipos de sermões e não estão escutando mais aqueles irmãos pastores que Deus colocou entre eles. A pessoa às vezes até liga ali o smartphone, aí tira o vídeo e o celular. E vai tomar banho, vai ver alguma coisa. Quando você pensa que o irmão está ali, ele está transitando em outro lugar. Eu espero que nenhum de nós seja assim. Mas essa é uma sedução dos nossos dias. E quando você escuta mestres de alto calibre, por assim dizer, entre aspas, só isso você tende a menosprezar irmãos mais simples. Mas na hora que entra a crise, são esses irmãos que Deus colocou no nosso meio que vão nos socorrer e cuidar de nós. E infelizmente, irmãos, não têm vínculos de comunhão, não tem realidade, não tem vida de igreja, porque hoje é um tempo de sedução da tecnologia. Existem pessoas que amam livros, vídeos e irmãos de longe, mas não vivem um compromisso nem servem com os da sua própria localidade. Meus queridos, terminando, Jesus se manifestou de outra forma. E Ele vai sempre fazer isso. Que Deus nos ajude a como seguir o Senhor em tempos de adversidade. Que o Senhor abençoe vocês, console vocês, fortaleça vocês e dê fé para seguir o Senhor nesse tempo de adversidade da maneira que Ele quer.
que sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de pedir que alguém pudesse orar, ou 2 ou 3, como vocês quiserem, ou um só. Você pode abrir o seu microfone e orar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.